Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e vamos para mais uma super aula para vocês. Essa aula, uma aula muito importante, é uma aula relacionada ao assunto marketing de serviços, atendimento bancário, atendimento. Chama o seguinte, essa aula nós vamos tratar o seguinte, das características essenciais para a prestação de um serviço e, claro, para uma boa ação mercadológica, o gestor, o gerente de marketing, né, todo o departamento de marketing da organização deve levar em consideração essas características, essas dimensões únicas que são relacionadas ao serviço, né? E são coisas bastante interessantes, são assuntos, já disse para vocês, eu vou reforçar, muito cobrado em concurso público e o aluno tem que estudar com inteligência, o aluno tem que estudar aí com tática e com estratégia. Pô, dica para vocês, assunto fácil, tá? Muito fácil. Assunto que você pega aí provas de concurso, né? Que começaram a cobrar esses assuntos aí, foi de 2012 para cá. Em todos os concursos caíram pelo menos uma questão, né? Todas as bancas examinadoras. Então, ou seja, assunto fácil, assunto potencial, assunto em prova, você não pode perder essa oportunidade de pontuar. Então, vem comigo, vamos falar da aula de hoje. A gente vai falar da imaterialidade, mesma coisa que intangibilidade, né? Inseparabilidade, variedade, dos serviços, né? Ou seja, todos esses itens, né? Todos esses itens aqui, nada mais é do que características de natureza de um serviço, né? Encontradas apenas no serviço. O que acontece, professor? Como existe uma gama muito grande de prestação de serviços, né? Você tem que analisar essas dimensões. Primeiro, você tem que saber o que significa essas dimensões e depois analisar separadamente para cada tipo de serviço e assim você elaborar a sua estratégia de marketing, né? Então vamos lá, começando a nossa aula, vamos rapidamente aqui. Então a empresa deve examinar 4 características principais dos serviços ao elaborar programas de marketing, né? Serviços são, via de regra, né? Via de regra, geral. Gente, isso aqui é pacífico para todas as bancas de concurso. Então, todos os serviços são, em via de regra, imateriais ou intangíveis, né? Professor, lá no texto do senhor estava imateriais. Gente, coloquei intangíveis para quê? Para explicar para vocês, para comunicar, para você ficar sabendo que imateriais é a mesma coisa que intangíveis, né? Ah, professor, e aí, cara? Isso já aconteceu comigo na minha vida de concurseiro profissional. As duas coisas, né? Significam, as duas palavras significam a mesma coisa, mas eu não sabia, né? Não, o que acontece? Você chega lá, você estuda pra caramba, para concursos, você pega apenas uma referência bibliográfica, o cara coloca lá imateriais. E na prova aparece intangível. Fala, puxa vida, eu nunca ouvi falar nesse intangíveis, né? Então, professor Luiz, eu tenho essa preocupação em estar passando para vocês essas variações de terminologia, não só dessa aula, mas em todas as aulas, porque isso pode cair na prova. Não é que pode, isso cai na prova e confunde aluno, ok? Então vamos lá, primeira característica é o quê? Os produtos são intangíveis. O que é intangível? Você não pode tocar, você não pode sentir, você não sente cheiro. O produto, ele é o quê? Ele é imaterial. Segunda característica dos produtos, né? Todos os produtos são inseparáveis, né? Professor, o que significa esse inseparáveis? É muito fácil. Ele é produzido e consumido ao mesmo tempo. Esta videoaula, vocês terão aí diversos exercícios de concurso, tá? Diversos exercícios de concurso, e eu digo para vocês o seguinte, cara, vocês vão perceber como esse assunto, esse conceito é cobrado nas provas por todas as bancas, né? Terceira característica é o produto são variáveis, é variabilidade. Professor, por que variável, né? É muito simples, eu estou ministrando uma aula, eu estou o quê? Eu estou prestando um serviço para vocês. Eu, professor Luiz, a minha aula vai ser diferente do outro colega. Por quê? Porque vou ter características diferentes. Até a minha própria aula, se eu ministrar esse assunto 2 vezes em seguida, ela vai ter o quê? Variação. Ou seja, o produto é muito variável. E, finalmente, última característica é dos produtos, né? Aliás, dos serviços, ele é perecível, né? Professor, o que é esse perecível aqui? Ele estraga? Não, esse perecível aqui é no sentido de que? É no sentido que não pode ser estocado. Bacana? Ok, né? E aí, professor? Cara,
Meu objetivo aqui é deixar você competitivo, né? O meu foco aqui é em concurso público. O meu foco é despertar em você um juízo de valor, tá? Então, gente, papo reto. Não tem como você fazer uma prova para o setor bancário se você não tem essas 4 características na cabeça. E isso cai, tá? Isso cai. Primeira, intangíveis. Segundo, inseparáveis. 4, variáveis. E, finalmente, os produtos são perecíveis. Professor, só isso cai? Vem comigo, vamos fazer uma prova de concurso aqui, um pouco antiga, só para demonstrar para você que esse assunto é cobrado aí constantemente em provas de concurso público. Vem comigo, né? Banco do Brasil, CESP 2007, escriturário, né? Então, ou seja, uma prova um pouco antiga, cobrando esse assunto, né? Serviço é qualquer ação ou desempenho que uma parte possa oferecer à outra e que seja essencialmente tangível, inseparável, variável e perecível. Essas características exigem estratégias de marketing específicas para empresas de serviços, né? E aí, professor, vamos analisar, vamos lá. Prova de concurso, cara, para você ter um resultado satisfatório, eu sempre digo que você tem que vencer as suas paixões. A banca do CESP, você tem que separar os argumentos, né? Ó, serviço é qualquer ação ou desempenho de uma parte que possa oferecer a outra parte que seja essencialmente tangível, inseparável, variável e perecível. Ok. Esses 4 itens aqui são o quê? São as características de via de regra dos serviços, não é isso? Professor, ele é tangível? Não, ele é intangível, né? Ó, ele é intangível, né? Deixa eu arrumar esse inzinho aqui, né? Para ficar bonitinho, né? Vamos lá. Ele é, ó, intangível, né? Ou seja, a alternativa já ficou errado, né? Outra característica, o serviço é inseparável, porque é consumido e produzido ao mesmo tempo, variável, uma alta variabilidade, né? E perecível, que não pode ser estocado. Tá? Então, essa primeira parte aqui já está falsa, né? Vamos lá. Essas características exigem estratégias de marketing específicas para as empresas de serviços verdadeiros, né? E isso vem o quê? O assunto marketing de serviço. Ou seja, uma questão fácil, né? E ao mesmo tempo difícil. Para quem não sabe essas características, ele não tem como acertar. Essa questão aqui, ela está errada. Essa questão está errada. Certo? Bacana, né? Ok, vamos lá, né? Vamos lá. Agora, nós vamos estudar a primeira característica, tá certo? Dos serviços prestados. É a imaterialidade e a intangibilidade. Gente, atenção, às vezes você pensa que eu sou repetitivo, mas é para martelar na sua cabeça para você fixar. Das 4 características, papo reto, essa é a que mais é cobrada na prova de todas as bancas. Então, nós vamos fazer inúmeros exercícios e eu vou dar uma aprofundada um pouco mais sobre a característica da imaterialidade e da intangibilidade, né? Professor, o que significa isso, né? Primeiro, eu quero fazer aí uma comparação, né? Aliás, quero passar para vocês uma informação. Os serviços são intangíveis, né? O que é algo intangível, né? É porque não se podem ser vistos, provados, sentidos, ouvidos ou cheirados, né? Antes de serem comprados. De novo, o que é um serviço imaterial? Imaterial é porque não tem matéria, né? Você não pode tocar, você não pode ver, você não pode provar, você não ouve, você não pode ser ouvidos ou cheirados. Isso é intangível, ou ouvidos ou cheirados, né? Então, antes de serem comprados. Então, isso que são as características, né, dos serviços, né? Olha a palavrinha interessante aqui, antes de serem comprados, né? Tá certo? Por exemplo, aqui, você pega aqui, você vai comprar um curso, né? Assiste uma aula presencial, por exemplo. Cara, você compra, mas você vai ouvir somente o quê? Ó, quando depois de comprado. Então, isso que é um serviço material, né? Intangível, né? Imaterial é de matéria, né? Tá certo? Por exemplo, gente, ó,
Quem se submete a uma cirurgia plástica, né, não pode ver o resultado antes da compra, né? Então, aí, uma característica técnica da imaterialidade e da intangibilidade, né? Vem comigo, vamos aprofundar esse assunto, porque este assunto aqui, esse subitem, é o subitem mais cobrado nas provas de concurso. Para reduzir a incerteza, os compradores procuram sinais de qualidade de serviço e tiram suas conclusões sobre a qualidade a partir de tudo que puderem observar sobre o lugar, as pessoas, o equipamento, o material de comunicação e o preço. Então, olha só, gente, então é muito subjetiva a prestação de serviço, né? Muito subjetivo. Como é que você vai definir padrão de qualidade? Então, o consumidor ele vai perceber o que? Sinais de qualidade. Claro que toda a equipe de marketing irá explorar isso, né? Então, na hora de você oferecer um serviço, né, sabendo que o serviço é imaterial, que o serviço é intangível, vem comigo aqui, né? Então, você tem o quê? Você tem que ter alguns pontos aí de qualidade a serem apurados, observar sobre o lugar, né? O lugar comunica alguma coisa, as pessoas que estão vendendo o serviço, né? Ou as pessoas que irão prestar o serviço, o equipamento utilizado, o material de comunicação e o preço. São o quê? São todos fatores, são pontos na qual você pode fazer um pré-julgamento para tirar uma conclusão de sinal de qualidade, né? Isso pode ser cobrado em prova, né? Então, resumindo para vocês, a tarefa do prestador de serviços é tornar esses serviços tangíveis de várias maneiras. Então, olha só. Então, o setor de marketing, ele sabendo que você vender um serviço, né, ele é intangível, ele é imaterial, né? O que acontece? Ele vai ter que transformar o máximo possível ou criar aquela sensação, aquela expectativa de tangibilidade. Professor, como é que você faz isso? Cara, de várias formas. Uma delas é a comunicação visual, né? Quando você coloca lá um banner, né? Você coloca lá uma foto, uma imagem aí com bastante transparência, de confiabilidade, de eficiência, de rapidez. Você está trazendo o quê? Elementos de tangibilidade para o seu serviço, para gerar essa sensação, né? Então, isso aqui tudo é para quê? Para gerar a sensação. Então, esse é o desafio do departamento de marketing, do marketing em relação a essa característica, é tentar, né, o máximo possível transformar isso. Professor, eu quero exemplos. Então, vem comigo aqui, né? Você quer exemplos? Construir um exemplo para vocês aqui. No caso de entretenimento e serviços profissionais, os compradores preocupam-se muito com quem vai prestar o serviço, né? E aí, professor, como assim entretenimento, né? Quem vai prestar o serviço, né? Vamos lá, vou dar um exemplo aqui do Jô Soares e depois eu trago um exemplo meu, professor Luiz, né? Um show de Jô Soares, né, não será o mesmo se ele adoecer e for substituído por Chico Anísio. Ou uma defesa legal apresentada por um desconhecido diferente da apresentada por Bill Gates, né? Então tá aí para vocês, né? Então é o seguinte, uma forma de você criar essa sensação de tangibilidade no serviço é como serviço, prestador de serviço envolve essencialmente o quê? Pessoas, né? É você se preocupar com quem vai prestar o serviço, né? Por exemplo, uma aula de atendimento bancário com o professor Luiz Antônio é uma coisa, né? Que eu já tenho aí. Já fui, só para ter uma ideia, professor, experiência bancária, eu fui aprovado no concurso Banco do Brasil em 99, né? Fiquei um ano apenas, menos de um ano no banco, tranquilo, sem problema nenhum. Então, eu fiz o concurso em 99, tá certo? Olha só quanto tempo que eu tenho esses conceitos internalizados, né? E quanto tempo que eu ministro aula desse assunto do que uma pessoa que é a primeira turma, primeira vez, nunca foi aprovado em concurso bancário, está ministrando a aula, né? É diferente, tá certo? Isso você torna um produto o quê? Com maior qualidade, né? Vem comigo, né? Vem comigo. Quando os clientes têm fortes preferências de fornecedor, usa-se o preço como uma forma de racionalizar o tempo limitado do fornecedor para oferecer os seus serviços, né? Isso aqui acontece muito com o quê? Com médico, né, cara? Com médico. Quando tem um médico já de nome, um médico bastante experiente, o que ele faz, né? Ele majora um pouco a sua hora, né? A sua consulta, no sentido de você otimizar o próprio tempo do médico e, claro, o médico aí tem uma rentabilidade maior também sobre os seus serviços, é uma estratégia, né? Então, ou seja, aqui nós estamos trabalhando para você materializar
essa intangibilidade é muito na marca, no reforço, na imagem, né, certo? Nas pessoas, né? No nome. Isso é muito importante, né? Vamos dar um exemplo aqui, né? Um banco, agora trazendo para a nossa área bancária, inclusive isso aqui já foi cobrado em concurso público, tá? Inclusive isso aqui foi cobrado para, por exemplo, numa banca, a banca Sens Gran Rio, uma banca Sens Gran Rio, para um cargo de administrador, cobrou mais ou menos esses conceitos, né? Que com certeza aí, se for o mesmo examinador que for fazer a prova de conhecimentos bancários, a prova de atendimento bancário, ele deve explorar esse assunto. Ou seja, você está saindo na frente. Vem comigo. Um banco que queira transmitir a ideia de que seu serviço é rápido e eficiente, né? Deve tornar seu posicionamento estratégico tangível em todos os aspectos de contato com o consumidor, né? Banco é o quê? Banco é um prestador de serviço. Se o banco é um prestador de serviço, os seus serviços têm quais características? 4, manda comigo para mim aí. Vamos lá. Primeiro, imaterial, inseparável, variável, né? Variabilidade e perecível. Bacana. Então é o seguinte, então, ele é o quê? Bastante subjetivo, né? Então é o seguinte, então o banco, ele quer fazer uma estratégia de marketing, que o banco é o seguinte, o banco quer passar uma ideia de quê? De rapidez e eficiência, né? Por quê? Porque as pessoas odeiam perder tempo no banco, né? Odeiam perder tempo no banco, principalmente em fila de banco, né? Eficiente por quê? Porque eles querem que o banco produza mais com menos e faça as coisas certas, né? Mas como comunicar isso para os clientes? Vem comigo aqui, tá? Como? Primeiro, você tem que mexer no layout. O local físico do banco deve sugerir serviços rápidos e eficientes, né? Seu exterior e interior deve ter linhas harmoniosas. O fluxo de pessoas deve ser cuidadosamente planejado. As filas de espera devem ser curtas e a música de fundo leve e otimista, né? Então, olha aí, você agregando valor à sua prestação de serviço, você trazendo uma sensação de tangibilidade, porque o serviço é intangível. Qual que é o recado que quer passar para os clientes? Um banco rápido e eficiente. Tem mais? Tem, vem comigo aqui. Seus funcionários devem estar sempre ocupados e corretamente vestidos, e que os equipamentos, como computadores, copiadores e mesas, devem ter uma aparência moderna. Olha só, né? E coisa eficiente, coisa moderna, computadores, aparência, mobiliário, né? É uma coisa muito importante, ó. Já pensou? O cara está lá, né? Está lá aguardando ser chamado. Aí ele vai perguntar para um cara que está lá na fila do um funcionário, olha lá e vê paciência, aquele joguinho de paciência, né? O cara não está fazendo nada com bastante gente aqui. Então ele já gera o quê? Uma sensação negativa em relação àquilo, né? Então olha a coisa importante, os seus funcionários devem estar sempre ocupados, né? Por quê? Porque vai dar sinal o quê? De preocupado com o cliente, de rapidez, de eficiência e corretamente vestidos, né? Você olha que a vestimenta no banco, o banco bate duro em relação a isso, né? Tanto masculino como feminino lá, todo mundo empacotadinho, bonitinho, né? Seguindo o padrão do banco, para quê? Passar essa aparência moderna, né? Suas propagandas e outros tipos de comunicações devem indicar eficiência com designs limpos e simples e palavras, fotos cuidadosamente escolhidas para comunicar o posicionamento do banco, né? Então, aí, um exemplo para você, um exemplo para o departamento de marketing, como você agregar valor, tá? Como você vai agregar valor, como que você vai agregar valor num serviço intangível, né? Agora, nós vamos fazer um exercício, tá certo? Esse exercício é da Petrobras, da Banca Sens Gran Rio. Esse exercício é um exercício recente, foi para a prova de administrador, que ele cobrou mais ou menos essa temática, tá? Digo isso é muito importante, né? Porque eu falo o seguinte, o aluno tem que antecipar a banca, né? Hoje em dia o concurso é muito competitivo e o aluno que consegue antecipar a banca terá mais resultado frente aos seus concorrentes, né? Digo para vocês, antes de prova, tá? Antes de mais nada, depois eu vou gravar outro vídeo, esse assunto pode cair mais ou menos com essa temática aqui, né? Olha só, e é bastante. Parabéns para a banca examinadora. Vem comigo. Petrobras, Sens Gran Rio, 2017, cargo de administrador.
Uma empresa transportadora brasileira contratou um consultor para estudar a imagem da empresa frente aos seus clientes. A pesquisa apontou que a maioria dos clientes considerava a empresa pouco flexível e lenta. Olha, pouco flexível e lenta, tá? Ao realizar as entregas, né? Para reverter esse quadro, o consultor sugeriu que a empresa atrasasse... Para reverter esse quadro, o consultor sugeriu que a empresa alterasse a sua marca, renovasse a frota de caminhões, desenvolvesse material de comunicação com textos e imagens que passariam a ideia de eficiência e rapidez. Vem comigo aqui, tá? As ações sugeridas pelo consultor estão relacionadas às seguintes características exclusivas dos serviços, né? Ou seja, uma questão muito bacana, uma questão top de linha, tá? Tenho que parabenizar aí o examinador dessa questão aqui, que elaborou essa questão. Essa questão aqui diz respeito ao marketing de serviços, e o marketing de serviços nós sabemos que tem 4 características, né? Quais são as características? Primeiro, a primeira característica é imaterialidade, não é isso? Ok? A segunda característica, inseparabilidade. A quarta, variedade. E a quinta, perecibilidade, né? São 4, né? Vamos comigo aqui, ó. Perecibilidade, tem? Tem, correto. Inseparabilidade, ok. Intangibilidade, que é imaterialidade, tem? Tem. Variabilidade, tem. Ele é variável, ou seja, todas essas alternativas, elas são alternativas da prestação de serviço. Agora, o que ele acontece? Ele colocou um texto aqui explicativo, aliás, um texto ilustrativo, né, na qual ele cita aqui claramente que ele quer mudar uma sensação, dessas características. Vem comigo aqui, quando ele fala aqui, lenta e flexível, né? Perecibilidade, aquilo que você não pode estocar, né? Inseparabilidade, que é produzido e consumido ao mesmo tempo, né? O B e o E é a mesma coisa, né? Intangibilidade e variabilidade, né? Então, o que ele faz? Ele quer mudar essa sensação, né? Nós sabemos que os produtos são o quê? São intangíveis, né? São imateriais, né? Eles são imateriais, você não consegue ter essa sensação antes de consumir, né? Então, o que ele fez? Ele pegou o seguinte, ele quer alterar a marca, a logomarca, renovar a frota. Quando você renova a frota, coloca uma frota nova, com caminhões pintadinhos, bonitinhos, né? Você vai criar a sensação de quê? De eficiência, de rapidez, né? Você vai desenvolver um material de comunicação com textos e imagens que passariam a ideia de eficiência e rapidez, né? Todos esses elementos aqui têm o sentido de tornar o serviço com uma sensação de mais tangível, de mais o quê? Material, né? Mais material. Ou seja, né? Todos esses elementos aqui desse exercício, tá? Desse exercício aqui, tendem a quê? A você incentivar a característica dos serviços da intangibilidade, ou seja, gabarito letra C, né? Gabarito letra C, uma questão top de linha, uma questão aí que com certeza aí pode cair na sua prova, e se cair você não vai ficar assustado, né? Porque o professor tem essa obrigação também de antecipar os passos aí do concurso para o aluno, ok? Bacana? Vamos lá, vamos continuar. Mais uma questão, Prefeitura FGV 2017, cargo de assistente administrativo. Vem comigo aqui. A capacidade de escolha do consumidor entre serviços que deseja receber e produtos tangíveis que deseja adquirir são submetidos a algumas particularidades, né? Vamos lá no comando da questão, né? No comando da questão. Então, a capacidade de escolha do consumidor entre serviços, né, que deseja receber, e produtos, né? É diferente, produtos, né? Nós sabemos que produtos são tangíveis.
que é que você pode sentir e receber antes de consumir, e os serviços não, né? São intangíveis, imateriais, né? Ok. Então vamos lá. Então ele vai tocar em relação a isso, né? Nesse sentido, vamos lá. Analise as afirmativas a seguir, né? A seguir, vem comigo aqui. Uma das diferenças entre a compra de serviços, e produtos é a quantidade de informações disponíveis sobre um e outro, né? Ou seja, a quantidade são diferentes. Gente, tá correto? Tá certo ou tá errado? Vem comigo aqui, serviço. Você tem uma gama de informações antes de você consumir. E produtos, muito mais. Por quê? Porque o produto ele é tangível, né? Está lá, ele tem bula, tem tudo. E o serviço não tem isso, né? Então, ou seja, está correto isso aqui. Existe uma diferença muito grande. E dentro dessa diferença, eu digo para vocês que os produtos tangíveis, você tem muito mais informações do que os serviços, que é um produto intangível. Correta essa informação. 2. O consumidor de serviços, olha aí, recebe a sua compra e a consome de maneira concomitante ao longo do processo. Correto? Inclusive, isso aqui é um princípio chamado da inseparabilidade. Ele é consumido, tá certo? Ele é produzido e consumido concomitantemente ao longo do processo. Corretíssimo, né? 3. O processo de aquisição de serviços se caracteriza pela intangibilidade. Correto, né? Verdadeiro. O que é intangibilidade? Do que se quer, né? Ou seja, você é intangível, você não tem como você sentir, tocar, cheirar, né? Antes, né? Por quê? Pela originalidade, correta, e variabilidade, né? Do que você quer. Pela escolha cega, com certeza, né, cara? Você não sabe aqui, você não sabe, né? Eu vou explicar para você, tentar dar um exemplo para você que todo mundo já passou, tá? Quem que já passou por aquela situação que você está com um problema de saúde e você procura um médico, né? Quando você procura um médico para ver aquele determinado saúde, você não sabe se esse médico vai resolver o seu problema, cara. Não tem como saber isso, né? Ou seja, escolhas às cegas, né? Agora, para você tentar reduzir essa sua incerteza e intangibilidade, tá? Você vai procurar o histórico do médico, buscar referências, né? Dar uma olhada no consultório dele, o funcionamento, ou seja, bacana? Então, ou seja, está corretíssima essa questão, excelente questão. Essa questão, todas as alternativas estão corretas, então é a letra E. Ótimo, né? Maravilha, né? Então nós temos aí a alternativa E, excelente questão, né? Banco do Brasil, CESP 2009. Considerando a intangibilidade do serviço, o cliente potencial precisa de indicadores de qualidade. A aparência do atendente é um deles, né? Vamos lá. Então, serviços têm várias características, né? Entre elas a intangibilidade, a imaterialidade do serviço a ser recebido, né? A ser adquirido, né? E na aula eu expliquei para vocês que é o seguinte: uma das maneiras, qual que é o desafio do marketing de serviços, né? É pegar essa característica do serviço e você colocar lá, entre aspas, sinais de qualidade, né? Transformar esses serviços o máximo possível em tangíveis, né? Como que você pode fazer isso? A aparência do vendedor, das pessoas, corretamente, o layout, o espaço físico, a música ambiente, tá certo? A logomarca, os textos explicativos, da comunicação visual. Então, todas o quê? São todos elementos que o setor de marketing utiliza para dar sinais de qualidade, mais tangibilidade a um serviço que é intangível, né? Esse é o trabalho da comunicação do marketing, né? Bacana, né? Ou seja, a alternativa está absolutamente correta, né? Bacana? Ótimo. Outra característica, inseparabilidade, né? Só fazendo aqui uma observação ao item anterior, que é a imaterialidade ou intangibilidade, né? Segue a mesma linha, né? Vocês perceberam, gente, a quantidade de exercícios? E você percebeu o lapso temporal? Temos questão de 2007 até 2017. Então é um assunto muito explorado por todas as bancas de concurso, cara, né? Vamos lá. Segunda característica, inseparabilidade, né? Esse aqui é o segundo assunto mais cobrado também
das características, né? Professor, já explicou? Já expliquei. Agora vem comigo aqui. Nós vamos detalhar para vocês aqui. Os produtos físicos, tá, são fabricados, estocados, mais tarde vendidos e, por fim, consumidos. Porém, os serviços não são primeiro vendidos e depois produzidos e consumidos, né? Então, vem comigo aqui, quero explicar para vocês, produtos físicos, por exemplo, a televisão, tá? Então, a televisão, primeiramente, ela é fabricada, tá? Ela é estocada e, mais tarde, ela é vendida, entregue e consumida. Pronto, passou, né? Esse é um produto. Agora, o serviço não, tá? Os serviços, eles são primeiro vendidos, né? Você compra lá o curso, né? Ok. Compra lá, faz uma aplicação, por exemplo, né? Você faz primeiro você comercializa o serviço, né? O fato de você primeiro comercializar esse serviço, você tem que ter muito valor agregado na percepção do cliente, né? Depois você produz e consome ao mesmo tempo, né? Você vai lá, eu estou ministrando a aula, ao mesmo tempo que eu estou ministrando a aula, você está assistindo a aula. Então é produzido e consumido ao mesmo tempo, né? Aí nós temos o uso de algumas tecnologias aí, tá, que vão transformar um pouco mais tangível. Você grava a aula, você assiste na hora que quer, mas isso aqui, ó, produzidos e consumidos, né? E depois do concurso, a aula praticamente ela vai perder aí bastante do seu significado, ok? Então, essa é a característica da inseparabilidade. Serviços, vem comigo. Produção e consumo são simultâneos, nunca esqueçam disso, cara, né? Serviços são inseparáveis daqueles que os fornecem, né? Tá, então, quem fornece o serviço vai ter, ele é inseparável, ele vai ter que produzir e vai passar para o consumo ao mesmo tempo, né? Vem comigo aqui. Se o empregado presta serviços, ele é parte do serviço. Se ele eventualmente cometer um erro, o cliente já recebe o serviço defeituoso por conta da simultaneidade, né? Olha como é importante isso, né, cara? Principalmente para quem vai estar atuando na área do atendimento, né? Qualquer deslize seu lá na hora do atendimento, cara, você está prestando serviço. Consequentemente, você já vai contaminar o resultado desse serviço. É simultâneo, então, ou seja, requer muita atenção. Requer muita atenção, tá? Vem cá, vamos lá. Como o cliente também está presente, tá? Como o cliente também está presente quando o serviço é produzido, a interação fornecedor-cliente é um aspecto espacial do marketing de serviço, né? Então, ou seja, essa característica da inseparabilidade, ela requer muito o quê? Ela requer muita interação com o cliente que está recebendo. Terceira característica, a variabilidade, né? Essa variabilidade, né, o mesmo serviço pode ser executado por várias pessoas e essas pessoas aqui, com certeza, irá o quê? Variar a qualidade do serviço prestado, né? Então, esse é o conceito. Então, vem comigo aqui. Os serviços são altamente variáveis, tá? São altamente variáveis. Sua qualidade depende de quem os proporciona e quando, onde e como são proporcionados, né? Então, isso aqui é muito importante, é altamente variável, é muito difícil para a organização, para a empresa, tá certo? Para o setor público aí, controlar essa variável, né? Então, ela é muito, muito variável. Por quê? Como é individualizado a prestação de serviço, né? Cada um vai... uma palavra mal colocada ou bem colocada, um procedimento um pouco diferente, que você, às vezes até chega um pouco ao resultado, o mesmo resultado, mas ele é variável, né? Porque é de pessoa para pessoa, né? Como exemplo, vou trazer um exemplo de banco aqui para nós, vem comigo aqui. Em um determinado banco, o empregado que cuida do cadastro dos clientes é simpático e eficiente. Ok, está prestando o mesmo serviço, né? Enquanto outro empregado, a 2 passos dali, pode ser desagradável e lento. Então, olha aí, o mesmo serviço, né, com dimensões de qualidade na percepção do cliente totalmente diferente, né? Ó. Então, o cara faz cadastro, o outro faz cadastro, só que um cara é simpático e eficiente e o outro é desagradável e lento, né? Eu vejo muito isso em loja, né, cara? Loja de
Lojas, né? Material de construção, Rapaz, quando você pega um vendedor lento, cara, um vendedor novo, cara, acaba com a sua compra, você é capaz até de desistir, né? E é o quê? A variabilidade da prestação do serviço. Essa é a característica, né? E as bancas estão querendo as bancas querem que vocês saibam esse juízo de valor dessa variabilidade, né? Mesma qualidade do serviço de um único empregado pode variar de um dia para o outro, de acordo com a sua energia e disposição no momento de contato de cada cliente. Professor, e aí? Agora vem comentários e assuntos somente aqui do LAC Concurso, né? Então, o que acontece? Professor, e aí? Como é que resolve isso? Primeiro, você sempre tem que ter uma força de trabalho bastante motivada e comprometida, tá? Então, força de trabalho bastante motivada e comprometida, você consegue manter a qualidade na prestação do serviço e você consegue reduzir um pouco o impacto da variabilidade, porque a variabilidade pode ser boa ou pode ser ruim, tá? Pode ser boa, pode ser ruim. Então, você tem que ter sempre uma equipe orientada, motivada, com feedback dos clientes e controlar o pessoal que está na linha de frente. As empresas de serviços podem tomar várias medidas para garantir o controle da qualidade, oferecendo ao empregado incentivos que enfatizem a qualidade, como prêmios ou bônus baseados no feedback do cliente. Então, atenção, 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 tá? Atenção, atenção, atenção. Se qualquer banca de concurso, um texto ilustrativo, colocar isso, né? Que ele está fazendo programas de treinamento, de capacitação, dando prêmios, feedback do cliente, ou seja, olha só, o examinador está querendo que você interprete esse texto ilustrativo e encontre uma resposta chamada de variabilidade. Variabilidade, né? Pode verificar a satisfação do cliente regularmente por meio de um sistema de sugestões, queixas, pesquisas com a clientela e comparação com o nível do serviço em outros estabelecimentos. Bacana? Então tá aí para vocês aí, né? Top de linha. Professor, como é que isso cai em concurso? Vem comigo, né? Banco do Brasil, Sensgran Rio 2015, cargo de escriturário. Ao chegar à sua agência, um cliente percebe que há muitas filas nos caixas, enquanto aguarda o gerente. Houve reclamações de outros 2 clientes que também esperam atendimento. Ambos comentam que, em dias de forte movimento, o serviço prestado na agência fica péssimo. Ele tem a sensação de que a atenção recebida não é a mesma de outras experiências naquele banco. Um dos motivos é que, apesar de cortês, o gerente é direto e rápido em seu atendimento, sem conversar tanto como nas vezes anteriores. A experiência desse cliente é um exemplo de como as características dos serviços influenciam no atendimento bancário, pois demonstra que, né, vamos lá, então tá a alternativa aqui, ok, né? E aí, gente, vamos lá, eu vou ler o comando da questão novamente, né? E aí eu dou uma dica para vocês que vão fazer o concurso da Banca Sensgran Rio, né? A Banca Sensgran Rio, normalmente ele coloca um texto ilustrativo um pouco denso, né? Isso aqui é um texto um pouco denso, né? Um pouco denso. Principalmente nas questões aí de atendimento bancário, cara, a recomendação é que vocês leem, tá? Pelo menos 2 vezes, né? Você leiam pelo menos 2 vezes aí, né? Para você entender, tem muito significado. Então vem comigo, vamos ler novamente aqui, tá? Claro que eu já sei a resposta, mas vem comigo aqui, vamos lá. Então, ao chegar à sua agência, um cliente percebe que há muitas filas nos caixas, é o contexto. Enquanto aguarda o gerente, houve reclamações de outros 2 clientes que também esperam atendimento. Ambos comentam que, em dias de forte movimento, o serviço prestado na agência fica péssimo, né? Ele tem a sensação de que a atenção recebida não é a mesma de outras experiências naquele banco. Um dos motivos é que, apesar de cortês,
o gerente é direto e rápido em seu atendimento, sem conversar tanto como nas vezes anteriores. Ok, bacana, né? Então, o que acontece? Aqui é o quê? É uma prestação de serviços, ok. E como prestação de serviços, nós temos as suas características, né? Isso que ele quer que você saiba, né? Então, é o seguinte, o mesmo serviço prestado pela mesma pessoa, em determinadas situações, tá certo? Ele é prestado de maneira diferente. Uma, quando a agência está vazia, ele é cortês, cara, ele continua sendo cortês, né? E ele é mais atencioso, tá certo? Ele é mais atencioso, né? Cortês, geralmente ele é rápido, né? No seu atendimento, você conversa tanto, ele dá mais atenção, ele é mais atencioso. Com a agência cheia, claro, cheia, lotada de gente, ele continua sendo cortês e ele procura ser o mais rápido e conversa menos. Ou seja, nós estamos falando de qual característica do serviço prestado? Da variabilidade. Né? Então vamos aqui, ó, sem ler as alternativas do IREL. O cliente, a percepção, variabilidade. Ok, está aqui. Né? Simultaneidade. O que é simultaneidade? É a inseparabilidade. Está errada, né? A agência foi influenciada pelo gerente e não administrou o atendimento de maneira eficaz e eficiente, tem nada a ver com isso. Intangibilidade, outra característica, não é isso, né? Perecibilidade de estocar, né? Então, de cara, se você sabe que os serviços prestados têm 4 características, que é a variabilidade, simultaneidade, intangibilidade e perecibilidade, você já vai eliminar aí 3 alternativas. Ficou mais fácil o chute, né? Vem comigo agora. A percepção do cliente é afetada pela variabilidade dos serviços, causada pela irregularidade da demanda. Exatamente. Irregularidade da demanda significa dizer o quê? Agência vazia, atendimento mais mais atencioso, mais lento, né? Agência lotado, mais rápido e menos conversação. Está aí. E a letra C? A agência foi influenciada pelo gerente que não administrou o atendimento de maneira eficaz e eficiente. Está errado, né? Pelo contrário, ele continua sendo cortês. Ele está errado pela palavra não, porque ele, na minha opinião, ele administrou corretamente, porque está lotada a agência, ele tem que ser mais rápido, mas tem que ser educado, né? Tem que ser eficiente, né? Até para a fila andar, porque um dos principais problemas do setor bancário é que o cara não quer esperar na fila, não quer perder tempo, né? Quem que gosta de perder tempo? Então, uma alternativa correta é a alternativa A, tá certo? Isso aqui é a alternativa A, e eu digo para vocês que essa questão aqui, o examinador que elaborou essa questão, o cara conhece muito desse assunto aqui, o cara está de parabéns, muito bem elaborada essa questão, e esse cara aqui, provavelmente, pelo conteúdo, pela qualidade da questão, ele deve repetir a questão aí nos próximos concursos, aí vai mudar um pouquinho só o texto ilustrativo, né? Parabéns, 10. Vamos continuar, né? Última característica, tá? Última característica, que é a perecibilidade, sem muita delonga, nós já sabemos o que significa esse cara. Os serviços são perecíveis e não podem ser estocados para vendas e uso futuro, né? Não pode, né? O serviço não pode ser estocado, né? Não pode, tá? Não pode, né? Não pode ser estocado, né? O cara quer ir lá no banco, pagar uma conta, né? É um serviço, está na fila, né? Então ele não pode, cara, ele não pode ser estocado, tá? Ele é perecível, né? Vamos lá, vamos fazer exercício, não tem muito aí que a gente comentar sobre esse cara, somente fazer alguns exercícios bacanas sobre o assunto. Petrobras, Gran Rio, 2017, cargo de administrador. Com relação ao marketing de serviços, analise as afirmativas abaixo, né? Marketing de serviços, nós sabemos que é um serviço, né? Ok, vamos lá. Os serviços são considerados perecíveis, porque não podem ser estocados? Corretamente, é uma das características dos serviços, né? É a perecibilidade, né? Quais outras características nós temos? Inseparabilidade, variabilidade e intangível, né? 2. Um está correto, né? Se um está correto, ó, eu já elimino aqui, ó, 2 alternativas, né? Os serviços são geralmente produzidos e consumidos em momentos distintos. Errado, né? São o quê? Simultâneos, né? Está errado aqui. Então, 2 está falso, né? Olha o cara aí que faz no automático, né? Ele podia marcar como correta, né? Então, a 2 está errado. Se 2 está errado, ó, já eliminei mais uma alternativa. Agora você tem 50% de chance aqui, né? Os serviços são considerados intangíveis, por não poderem ser vistos, tocados, sentidos ou provados antes de serem adquiridos, né? Olha aí, parece que usou o meu material, né? Super correta essa questão, né?
Então, nós já temos aí a alternativa correta, letra B, né? Mas vamos ver, vamos achar o erro do item 4, né? Os serviços são invariáveis e podem ser reproduzidos exatamente da mesma maneira a cada vez que são ofertados. Falso, né? Eles são invariáveis, eles são variáveis porque eles não podem ser produzidos exatamente da mesma maneira, porque quem executa o serviço é o que? É um ser humano, cara. É um ser humano, então vai variar de pessoa para pessoa e até do próprio ser humano também, né? Então a letra B é a alternativa correta, uma alternativa bacana sobre esse assunto aqui, ó. Provavelmente deve ter sido o mesmo cara que fez as outras questões aqui, ó, muito bem elaborada. Então, potencial questão de prova este assunto aí, né? Vamos lá, continuando. Petrobras, Sesgran Rio, 2017, cargo de administrador. Um aluno de administração de empresas estudou na disciplina de marketing de serviços que os serviços distinguiam-se dos bens basicamente em função das características de intangibilidade, perecibilidade, simultaneidade entre a produção e o consumo, heterogeneidade, recém-admitido, heterogeneidade, bacana. Recém-admitido como estagiário de uma companhia distribuidora de petróleo, ele se propôs a analisar a adequação da teoria ao setor específico de postos de gasolina. Como resultado de sua análise, o aluno fez 4 afirmativas a seguir sobre cada uma das características estudadas. Então, ele quer que você avalie cada uma desses itens. Vamos lá. A. Intangibilidade. Aplica-se ao caso, ainda que os serviços prestados em postos de gasolina sejam fortemente calçados na venda de bens físicos, como gasolina, óleo, extintores de incêndio e etc. Né? Então, vamos lá, né? Intangibilidade. Então, ele está perguntando, professor, o posto de serviço, então, o posto de gasolina, né? Cara, querendo ou não, é uma prestação de serviço, né? Você tem ali, né, todas as características, né? Você vai lá para abastecer, né? Você vai para abastecer, né? E como ele falou aqui, ó, ainda que os serviços prestados em postos de gasolina sejam fortemente calçados na venda de bens físicos, né? Então, assim, intangibilidade aplica-se ao caso, né? Então, é o seguinte, então ele está falando que o posto de gasolina é um prestador de serviço, né? E aí, na sua opinião, você acha que é ou não, né? Eu concordo com o examinador, né, com o estagiário. Eu também concordo que o posto de gasolina é um prestador de serviço, né? Aí ele fala, ó, ele traz a ressalva, né? Embora sejam fortemente calçados na venda de bens físicos, como gasolina, óleo, extintores de incêndio. Então você chega lá, por exemplo, você vai lá para o quê? Lavar o para-brisas, né? Você vai lá para quê? Para lavar o para-brisa, para calibrar os pneus e assim por diante. Então, resumindo, posto de gasolina, a banca Sesgran Rio considera como um prestador de serviço, assim como eu. 2, vem comigo aqui. A perecibilidade não se aplica ao caso, uma vez que os produtos vendidos nos postos de gasolina não têm longa vida útil. Está errado, né? Ele está errado porque ele aplica assim, né? Ele aplica assim, ele é perecível. Você pensou? Vem comigo, você vai abastecer seu carro. Tá? Você vai abastecer seu carro, você está comprando um serviço, cara. Então eu não posso estocar esse serviço. Então vai fazendo na fila, né? Tem que ser uma prestação de serviço, o ato de ir lá, tá certo? Você pegar a bomba, ir lá, pagar, entendeu? Você não pode estocar esse serviço, entendeu? Ele está lá. Então ele é um serviço que perecível, né? Então está errado, né? Isso aqui está errado, é um serviço perecível. Bacana esse exercício, hein? Assim, a simultaneidade, né, que é a inseparabilidade, né, entre a produção e o consumo, não se aplica ao caso, pois os produtos adquiridos no posto só serão consumidos após o fim da prestação de serviço, né? E aí, professor? Aí a questão é o quê? Gente, a simultaneidade. Então é o seguinte, você vai abastecer o carro. Então você está consumindo, né? Você está adquirindo e consumindo ao mesmo, está produzindo e consumindo ao mesmo tempo. A gasolina está entrando no seu tanque.
tá? Então, é esse ato de você abastecer o carro que é a prestação de serviço, né? E se abastece o carro também é com combustível, ou seja, está errado, porque ele é simultâneo. Você vai produzir, o que é a produção? Você encher o tanque de gasolina, tá? E consumir ao mesmo tempo. E você vai enchendo o tanque ao mesmo tempo, é simultâneo. Então, está errado, né? Na palavrinha não aqui, ó, está errado. Então, ela se aplica, né? A heterogeneidade não se aplica ao caso, pois toda vez que se apresentarem ao posto para receber um serviço, seja ele abastecimento, troca de óleo, lavagem geral, receberão exatamente o mesmo serviço, né? Aí está errada também, tá? Ele é heterogêneo, ele é variável. Por quê, professor? Por eu mesmo. Se fosse tudo igual, cara, eu abasteci em todos os postos, mas eu gosto de abastecer no mesmo posto, porque eu gosto do atendimento da pessoa na aula. Lembra que eu passei para vocês lá do atendimento bancário? Um funcionário está fazendo um cadastro do cliente, ele é cortês, educado, rápido e eficiente. 2 passos dali tem um outro cara fazendo o cadastro do cliente exatamente. Só que é o seguinte, ele é mal educado, ele é lento, tá? É ineficiente. Ou seja, há o quê? Há a variabilidade na prestação de serviço. E a variabilidade aqui o examinador chamou de heterogeneidade, que é a variabilidade. Ou seja, apenas a alternativa E1, né? Que é apenas o 1, está correto. Questão top de linha aí para a galera, né? Ok? Vamos lá. Então, galera, é isso aí. Uma super aula. Com certeza esse assunto estará na prova de vocês. E eu termino e encerro essa aula com a consciência tranquila, que eu tenho certeza que você assistiu essa aula, tá? Você compreendeu os conceitos aqui desenvolvidos, você tem um juízo de valor e lá no dia da prova vai ser útil para vocês, ok? Vamos lá. Encerramento. Quando alimentamos mais a nossa coragem do que os medos, passamos a derrubar os muros e a construir pontes, né? Olha que coisa interessante, né? Como eu sempre falo, cara, o medo ele é importante, né? Ele é importante, o medo, né? Só que o medo, você não pode ter só medo, cara, porque o medo você vai construindo o quê? Barreiras, né? Você vai se isolando, cara, você vai se cercando, muralhas, né? Para quê? Para se proteger, a forma de proteção. Tá? E a coragem, cara, ele é importante também, cara. E a coragem você vai construir o quê? Derrubar muros e construir pontes, né? Então nós temos que também alimentar a nossa coragem, né, cara? Tem que alimentar. Eu sei que a coragem é mais difícil que o medo, tá? Vamos trabalhar isso. Esse aqui é um conceito muito aplicado também em concurso. Gente, forte abraço, fique com Deus, até a próxima. Fui, tchau. Clique like.